Alô, alô, meus amantes da vida. Nesse vídeo curtinhas do canal, eu vou apresentar para vocês um aparelho que é muito negligenciado nas academias. Normalmente todo mundo passa e olha para ele, mas nem sabe para que funciona e porque ele pode te garantir um corpo mais forte e uma longevidade, vamos dizer assim, e alongar mais o seu corpo. Estou falando desse aparelho aqui, ó. Isso aqui, o Graviton. O Graviton é um excelente aparelho. Eu vou dizer, é um aparelho maravilhoso. Ele faz com que você tenha um crescimento corporal monstruoso. Parece uma coisa simples, mas não é. Esse Graviton, ele faz, vamos dizer assim, um aquecimento perfeito para o seu corpo ficar muito mais forte e preparado para aquela malhação que você vai fazer. Então, normalmente as pessoas não utilizam ele da forma correta, né? Porque ele tem umas variações muito interessantes que eu vou mostrar para vocês aqui nesse vídeo curtinho do canal. Então, vai logo se inscrevendo aí e dando, né, aquele seu like, porque você vai gostar. Eu tenho certeza que esse aparelho aqui, a partir de agora, vai fazer uma diferença muito grande para você. E eu, se estiver fazendo com que isso aconteça, mereço, a sua inscrição e o seu like. Então, vamos direto ao assunto e mostrar para vocês de que é capaz esse aparelho, o Graviton. Vamos lá? Vou dizer para vocês e vocês vão ver. Eu vou ter que ficar de costas para vocês porque o aparelho está nessa posição. Então vocês vão ver o trabalho que eu faço com as costas em variados exercícios. Vamos lá. Começando aqui, ó. Estou aqui, né? A gente vai fazer aqui, ó, uma pegada neutra, ó. Aqui, ó, na pegada neutra, vocês estão vendo aqui, ó. Eu vou subir e vou fazer isso aqui, ó. Esse movimento, você funcionaliza muito bem os bíceps, você funcionaliza muito bem o peitoral, as escápulas, o trapézio, o romboide, seja lá o que você imaginar que tem aí na sua parte superior. Os tríceps, o antebraço, a pegada. Então, ó, esse exercício aqui, ó, é o primeiro, uma pegada neutra, que ele te proporciona um exercício muito leve, muito prático e eficiente. E parece que é uma coisinha de nada, mas eu vou associar esse exercício a outros exercícios também. Agora eu vou fazer aqui, ó, a pegada totalmente aberta, como se estivesse naquele, no puxador, a puxada alta, olha aqui, ó. Ou então na barra, olha aqui, como funciona. Desse jeito aqui, quer dizer, eu fiz um exercício na pegada de outra, agora eu estou aqui, ó, na pegada aberta. Olha só, como se estivesse na barra livre, olha só. E o funcionamento é muito bom, porque você faz com que esse movimento seja muito importante, porque o Graviton, ele tem uma funcionalidade, ele tem um peso, e leva você. Quando você está voltando, você sente exatamente o que eu estou falando. É uma potência em aparelho. Muita gente nem sabe. Aí agora, ó, eu vou mudar aqui, ó, para paralela, aqui, ó, paralela. Olha isso. Isso aqui, peitoral, tríceps, ombros, costas, também trapézio, romboide, escápulas, tudo funciona, fica tudo no funcionamento, porque esse aparelho, ele dá a você uma mobilidade, uma criatividade imensa, e você consegue trabalhar toda a parte superior do seu corpo. Esse aparelho, o Graviton, ele é sensacional. E como um treinamento ou como um aquecimento também é valioso, porque ele te dá uma consciência corporal, primeiramente, para você entender como as partes do seu corpo funcionam. Ele te dá bíceps, tríceps, te dá aqui, ó, essa parte aqui, braço, braço, antebraço, a munheca fica mais forte, o posicionamento, porque você consegue
fazer com que ele te ajude muito na parte superior do seu corpo e entender como funciona toda a parte superior que você tem: peitoral, costas, romboide, escápulas, trapézio, tudo que você tiver na parte superior, como esse aparelho aqui, ele te dá de volta aí tudo que você quer. E serve também como aquecimento, porque quando você for fazer os exercícios que você precisa fazer na academia, você já vai sentir o seu corpo tão aquecido que você vai falar: caramba, como que eu passo por um aparelho desse e não percebo esse aparelho como uma coisa importante, que pode me acrescentar, muito na minha atividade física e no meu crescimento. Então, na próxima vez que você for para a academia, quando você der de cara aqui com esse aparelho, com o Graviton, você já vai ter a exata noção de que esse aparelho é maravilhoso. Ele consegue dar a você o que você faz na academia inteira, você já sente quando você faz o próprio exercício. Então eu digo para você, se você tiver aí com esses 3 exercícios que eu fiz, se você fizer uma sequência aí 4 vezes, esses 3 exercícios simultaneamente, sai de um, vai para o outro, você vai sentir exatamente o que eu estou falando. Porque eu falando e fazendo, você não está sentindo. Mas da próxima vez que você for à academia e conseguir encontrar o Graviton, se ele ainda estiver lá, você vai ter a exata noção do que eu estou falando. Porque muita gente negligencia esse aparelho, que é maravilhoso. E tem outras coisas, N situações que você pode utilizar o Graviton. Você pode fazer para tríceps, né? Você pode fazer o peitoral, você pode fazer outras variações, você pode fazer com as palmas da mão voltada para você, você pode fazer como eu fiz, aquela aberta. Tem N situações que você pode fazer com o Graviton. Pena que a maioria das pessoas não saiba que esse aparelho Graviton é maravilhoso, porque ele, como eu falei, ele serve como uma parte integrante do seu aquecimento. E quando você acabar de fazer esse aquecimento, você já vai pensar: caramba, se eu já estou assim, forte, né, me sentindo fortalecido, imagina quando eu começar e continuar a fazer os exercícios que eu me propus a fazer na academia. Então você logo vai saber que esse aparelho é fundamental para o teu crescimento e para você entender como funciona a sua parte do corpo, que aí você vai ganhar em condições corporais, você vai entender a metodologia do seu corpo, você vai sentir todos os seus músculos trabalhando, porque às vezes alguns exercícios que você faz na academia, você não consegue ter a consciência corporal adequada, porque o peso, né, peso livre, quando você pega, ele já tira aí de você pelo menos 30% daquela força que você poderia ter. O peso livre já tira. Então, na maioria das vezes, quando a pessoa pega um peso muito pesado, ele já está perdendo até muito mais. Vamos dizer aí, praticamente 50%. Então, o peso, ele tem que ser feito, né, tem que ser entendido com inteligência realmente, para você poder extrair o melhor dele. Então, o Graviton, ele te dá essa consciência corporal, que quando você for fazer o exercício com peso livre ou com barra livre, anilhas, você vai entender justamente o que eu estou falando. Porque eu fazendo e falando parece que é uma coisa que não tem sentido, mas você precisa fazer, você precisa utilizar o Graviton para que você tenha a exata noção do que eu estou falando. Então, minha audiência, quando eu falo para vocês que treinamento é uma coisa necessária e você precisa saber o que você está fazendo, são esses tipos de dicas, de toques, de ideias que você precisa entender e colocar na sua cabeça. O Graviton é um aparelho muito importante, muito especial. Só que, na maioria das vezes, os próprios professores e tal não apresentam esse aparelho para os alunos, né? E ele é muito negligenciado. Então, é necessário que você conheça. Quando você for treinar numa academia, você procure saber de tudo o que existe, de todos os aparelhos que existem, para você poder fazer o seu treinamento, para você crescer
para você ter opções, para você saber que é necessário para o corpo, né, um aquecimento. E o Graviton, ele te dá esse aquecimento, é fundamental. É um aquecimento potente que você vai aprender muito e vai te dar consciência corporal, que eu tanto falo aqui. Então, próxima vez que você for para a academia e você entrar, procura o Graviton. Hoje você vai ficar assim, ó. Um Graviton me dá isso aqui, me dá consciência corporal e me dá tudo o que eu necessito para aquecer o corpo e tornar o meu treinamento especial. Porque a maioria das pessoas nem dá bom dia, nem boa tarde, nem boa noite para esse aparelho tão fantástico. Então, se você gostou do vídeo, se inscreva no canal, dá aquele like e faz o compartilhamento. Diz que o Graviton é um aparelho excepcional e da próxima vez que você for para a academia, não passe por ele sem dar bom dia, boa tarde ou boa noite. Então vem comigo, aqui no Amante da Vida, Marcílio André, sempre junto com vocês e vídeos espetaculares, especiais, para te dar sempre aquela vontade de treinar. Então vem comigo, Marcílio André, junto com vocês. Tchau! Sigo te amando, quando eu vou te buscar, cada nota que toco é pra te lembrar.